Volume 04, Capítulo 3, Tudo o que resta. Minha hesitação e cautela acabaram saindo pela culatra contra aquele monstro de boca enorme. Sem mencionar. Não tenho tempo para pensar nisso agora. São tantos que, mesmo se eu disparar às cegas, com certeza vou acertar alguns. Lançar e rezar. A horda ainda estava atrás de mim, aproximando-se de mim. Lancei alguns tentáculos do Pigmaru enquanto me virava para trás, montado em Slay. Faça isso. Os tentáculos de Pigmaru se ergueram como uma flor desabrochando. As incontáveis linhas finas que traçavam em direção ao céu pareciam mísseis voando pelo ar. Então, os tentáculos se moveram bruscamente para baixo, mirando em monstros aleatórios que ainda nos perseguiam com um estrondo. Furioso. Ué. 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 Groou. Um dos tipos humanoides uivou, e fogo ardente saiu de seus lábios. Eu poderia usar um monte de meus tentáculos para eliminá-los, mas... Urgr. Algo na horda estava mudando. Os monstros furiosos começaram a atacar indiscriminadamente os outros ao redor. As vibrações que eu sentia percorrendo o corpo de Slay cada vez que seus cascos batiam no chão começaram a me tranquilizar. Ótimo. Destruam-se uns aos outros, murmurei para mim mesmo. Infelizmente, a energia do cristal amplificador de voz havia acabado e minha voz não alcançava mais os monstros. Verifiquei a tela transparente da minha tela de estatísticas e descobri que ainda tinha MP mais do que suficiente. Bem, é um bom começo. Mas isso ainda não acabou. Os monstros atrás de mim aniquilaram impiedosamente seus homólogos furiosos, retalhando, torcendo e dilacerando-os. Eles não demonstraram nenhum sinal de confusão, hesitação ou emoção. Ouvi gritos ensurdecedores vindos da horda. Era quase como se eu estivesse assistindo à batalha final e decisiva entre kaijus no final de um filme de monstros. Enviei mais tentáculos estalando irregularmente como chicotes pelo ar para uma segunda onda. Furioso. Os monstros enlouquecidos começaram a lutar entre si mais uma vez. Graia. Os monstros observaram seus irmãos enlouquecerem e se virarem para atacá-los. Alguns ficaram confusos, mas logo começaram a lutar por suas vidas. Matar ou morrer. Apontei para a cena macabra que se estendia à minha frente. Então vão lá, lutem o quanto quiserem. Matem uns aos outros para sobreviver. Acelerei Slay enquanto olhava para os monstros. O bater de seus 8 cascos ficou mais alto. Eles continuaram vindo. Um, depois outro, conseguiu passar. Depois, dezenas e dezenas deles, apesar dos furiosos no meio deles. Bem, não vai ser tão fácil, né? Os tipos humanoides eram especialmente ferozes, derrubando e esmagando meus tentáculos, até mesmo eliminando alguns dos monstros mais fracos com seus ataques. Ué! 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 Goo! Os tipos humanoides cuspidores de fogo na frente começaram a queimar os tentáculos, aparentemente sem prestar atenção aos monstros pegos no fogo cruzado. Tch! Os da frente já descobriram o alcance dos meus ataques. Eles sabem quando atacar meus tentáculos. Alguns desses monstros humanoides são espertos. Alguns estão até protegendo os monstros de olhos dourados. Eles não são o mesmo tipo de monstro, então não pode ser um instinto emocional proteger os seus. Eles os mantêm como peões descartáveis para se protegerem mais tarde, ou para me distrair. Usando todos os meios necessários, decisões frias, sem emoção e calculistas. Bem, por trás da máscara, não consegui conter um sorriso irônico. No seu lugar, eu faria a mesma coisa. Certo, então. Próxima estratégia. Não posso continuar lutando do mesmo jeito para sempre. Enviei uma terceira leva de novos tentáculos. Não houve mudança significativa no número de monstros na linha de frente. Mais e mais monstros continuaram se reforçando na retaguarda. Tudo bem. Vou mirar nos flancos. Eles eram adições recentes à linha de frente? Monstros que eu nunca tinha visto antes.
Paralisar. O monstro gritou, e eu vi uma mudança na horda. Eles sabiam que, quando os tentáculos se aproximassem, começariam a atacar os seus, mas agora, vários deles haviam parado completamente de se mover. Esse acontecimento inesperado fez com que parassem por um momento. Mostre-lhes um padrão e, em seguida, subverta suas expectativas, quanto mais, melhor. Essa técnica é usada em artes marciais, esportes e até mesmo em comédia stand-up para surpreender o oponente. No entanto, os monstros de olhos dourados não demoraram a recuperar sua agressividade feroz. Só consegui me dar alguns segundos de alívio antes que os monstros paralisados fossem brutal e impotentemente esmagados pela horda que avançava. Os monstros humanoides na frente que sabem como lidar com meus tentáculos. E eles ainda estão todos vivos. Virei-me de costas em Slay e olhei para a frente. Nada havia mudado na floresta pela qual corríamos. Tentei visualizar minha localização atual. Árvores, árvores, mais árvores. Parece que isso vai continuar por um bom tempo. Pelo menos os monstros já devem estar longe de Serais e das outras. Slay e eu continuamos, quebrando galhos finos no chão da floresta abaixo. Todo esse barulho está atraindo cada vez mais deles. Eles não estavam mais apenas atrás de mim. Os monstros também estavam se aproximando de mim de outras direções. Justo quando eu tinha passado um tempo reunindo todos eles em um único grupo, eu estava prestes a ser cercado. Uma falha no meu plano, hein? Eu pretendia disparar minhas habilidades para trás para desacelerá-los enquanto me afastava da horda e depois me afastar. Eu poderia me esconder quando tivesse distância suficiente deles e me juntar novamente a Serais quando tudo isso acabasse. Mas agora eu considerava abandonar o plano. Quero evitar o combate de curta e média distância com a horda, mas parece que não tenho escolha. A menos que eu encontre um lugar para avançar. Pigmaru, Slay. Vocês dois estão bem para continuar? Ambos responderam com uma breve afirmação. Mas os dois estão se esforçando, dá para ver. Quanto tempo eles vão durar? Verifiquei minha tela de status. Isso é ruim. É muito baixo. Uma chuva leve começou a cair, então as nuvens ameaçadoras finalmente se dissiparam, e a chuva ficou mais rápida, mais pesada e mais alta. Ela batia contra a copa das árvores como pequenas lanças. O som abafou minha audição e minha noção de quão longe os monstros se aproximavam. Parei Slay e ela balançou a cabeça, lançando um jato de água para o ar. Gotas se formaram nas antenas da minha máscara de mosca, pingando sem parar. Agora eu ouvia passos vindos de todas as direções. Minha visão estava obscurecida pela pesada cortina de chuva, mas eu conseguia ver torrões de lama sendo lançados ao longe. De dentro da minha máscara, eu observava a água jorrar no chão em um ciclo interminável. Não consigo lutar sem me conectar com o Pigmaru. Mas quando estamos conectados, meu MP acaba muito rápido. Mesmo com minhas reservas de mana, só consegui 30 minutos de batalha. Mas não tenho tempo para dormir. Preciso subir de nível. Esses monstros humanoides têm muita experiência. Se eu conseguir matá-los e subir de nível continuamente durante o combate, isso é tão imprudente. Vai me colocar em perigo, e não vou conseguir manter uma distância segura. E não consigo coletar experiência de monstros se eles morrerem quando eu estiver muito longe. Então preciso voltar um pouco. Precisei lutar em pequenos conflitos e me manter na ponta da horda para ganhar mais experiência. Vocês estão dispostos a vir comigo? Squee! Bufo! Pigmaru agitou seus tentáculos em resposta, e Slay chutou o chão com força com seus cascos dianteiros. Nenhum deles hesitou, eu sabia que não hesitariam. Estalei o pescoço. Estou muito feliz de ter vocês comigo. Um grupo sinistro de monstros surgiu do mato, vindo da direção de onde tínhamos vindo. Virei Slay para encará-los e olhei para as minhas mãos, que estavam salpicadas de lama da perseguição. Sacudindo as palmas para limpá-las, encarei os monstros que se aproximavam.
Vamos. A lama espirrava sob meus pés com o baque de cada casco do cavalo preto embaixo de mim, mas Slay pisava firme. Sua respiração saía em fiapos brancos que nos seguiam enquanto cavalgávamos. A princípio, os monstros pareceram confusos ao nos verem virar e começar a cavalgar em sua direção. Então, atacaram alegremente ao perceber que sua presa não tinha para onde correr. Você gosta tanto assim de brincar com humanos? Virei Slay para a esquerda, ao mesmo tempo, enviei os tentáculos de Pigmaru diagonalmente para a direita. O grupo de monstros mudou de direção para se esquivar, mas continuou avançando. Alguns deles escorregaram espetacularmente na lama úmida, rolando e lançando grandes pedaços de terra para o alto enquanto lutavam. Mas o número que caiu foi minúsculo comparado ao número que se manteve de pé. Mesmo apenas um já seria suficiente. Acho que os monstros humanoides veem os humanos como um brinquedo favorito. Somos extremamente inteligentes, às vezes pretensiosos e altruístas. Às vezes, malignos, odiosos nas coisas que dizemos. Para nos destruir, nos machucar, brincar conosco. O jogo perfeito para eles. Talvez vejam elfos e homens leopardo da mesma forma. Mas acho que há humanos que tratam os outros assim também. Escuro. Um monstro cego perdeu o equilíbrio e rolou na lama. Depois de paralisá-los, é só uma questão de como finalizá-los. Posso adicionar vários efeitos extras para dar o toque final. De todos os efeitos e alcance das minhas habilidades de status, paralisar era o mais fácil de usar. Tinha o maior alcance de todas. Mas tinha uma grande desvantagem. Eu precisava dizer os nomes das minhas habilidades em um certo volume para que elas fossem ativadas. E paralisar demorava mais para ser dito do que as outras. Eu já tinha tentado pronunciar o nome da habilidade rápido como um trava-línguas no passado, mas não funcionou. Eu precisava falar alto e claro ao pronunciar os nomes das minhas habilidades, o que tornava muito difícil encadeá-las rapidamente. Aquela diferença de uma fração de segundo entre o tempo que levava para pronunciar minhas habilidades podia ser a vida ou a morte contra esses inimigos poderosos. É por isso. Escuro. Escolhi uma habilidade que fosse curta e fácil de pronunciar. Eles estavam preparados para o paralisar e furioso, mas de repente surgiu algo novo. Eles hesitaram, e eu tirei a visão deles. Eles ficaram confusos. Eles caíram. Levaram outros consigo. Mostre um padrão e depois quebre-o, devagar. Devagar. Rápido. Foi por isso que mantive escuro na reserva desde o começo. Mas ele só pode tirar a visão deles, não matá-los. Continuei com Slay galopando, impetuosa, avançando, a toda velocidade, enquanto disparava o máximo de habilidades que podia para manter meu alcance. Quando olhei para trás, era como se o número de monstros atrás de mim não tivesse mudado nem um pouco. Eles finalmente estavam me alcançando. Só mais um pouquinho. Comecei a notar árvores arrancadas na floresta enquanto passávamos em disparada. Estávamos de volta à área por onde todo o nosso grupo havia passado durante a jornada. Slay agora ofegava e parecia exausta enquanto acelerávamos o passo. Pronto. Continue. Lá estão eles. Na clareira, vi dezenas de monstros que eu havia paralisado antes. Meu coração batia forte. Eles estão dentro do alcance. Eu vi um monstro humanoide entre eles, congelado no chão da floresta. Deve ter se atrasado para contra-atacar por causa de todos os outros monstros no caminho. Mais lento que os outros monstros, talvez? Não. Quem se importa? O motivo não importa. O que importa é que há um monstro humanoide paralisado ali. Eu assimilei rapidamente, senti a raiva, o desgosto e o ódio avassalador que emanavam daquilo. Não acho que essa coisa esteja apenas fingindo estar paralisada. Nesse caso, vá em frente e morra por mim. Furioso. O efeito impeliu o monstro humanoide à minha frente e todos aqueles que estavam atrás dele. Um grito terrível e rouco invadiu meus ouvidos enquanto geysers de sangue rompiam no ar, caindo como chuva vermelha na floresta abaixo.
Subiu de nível. Nível 1903 para nível 1921. Slay acelerou como uma bala negra, nos banhando na chuva sangrenta enquanto passava pelos monstros paralisados. Verifiquei minhas estatísticas, meu MP havia se recuperado completamente. Esta luz na nuca da Slay está ficando mais fraca. Já faz um tempo que me incomoda. Parece que o terceiro estágio da transformação dela consome mana constantemente e ela precisa de mais para continuar. Coloquei mais mana no cristal, e a velocidade de Slay aumentou um pouco. Então, me inclinei e aproximei meu rosto do ouvido dela para dar ordens. Agora é hora da coisa real. Você consegue continuar com isso um pouco mais? Bufo. Acariciei levemente a nuca dela. Pigmaru e Slay estavam prontos, mas eu planejava mandá-los escapar se o pior acontecesse. Sozinhos, eles poderiam se misturar à horda e escapar. Cutucar. Um dos tentáculos endurecidos de Pigmaru bateu forte no meu ombro. Squee. Parecia quase como se o pequeno slime estivesse me repreendendo. Ele sentiu o que eu estava pensando. Peguei delicadamente um tentáculo e o acariciei com 3 dedos para tranquilizar Pigmaru. Você entende, né? Que tipo de pessoa eu seria se eu impedisse você de ser intimidado só para te deixar morrer aqui? Sku. Bufei ao ouvir isso. Idiota. Eu também não pretendo morrer aqui. Squee. Eu só estava planejando, uma possibilidade entre muitas. Ei. Não posso morrer sem ver aquela deusa imunda implorando por misericórdia com lágrimas nos olhos, posso? Squee. Nesse momento, Pigmaru deu um pulo e fez um sinal para mim. O slime estava batendo nas minhas costas já há algum tempo, usando os tentáculos que cresciam do meu pescoço para me dizer a localização de monstros próximos. Eles estão perto. Não consigo desviar deles. Não consigo mais correr. Olhei para o céu. Essa chuva forte pode ser mais uma bênção do que uma maldição. Ela vai apagar nosso cheiro e nos tornar mais difíceis de rastrear. Essa estratégia vai se basear em táticas de bater e correr, chegando rápido e eliminando-os um por um. Trouxe Slay. A maneira como suas 8 patas se moviam era uma maravilha de se ver, e ela conseguia se virar incrivelmente rápido. Faz dela uma especialista em escapar de ataques. Prendi a respiração. Gastar tanta mana me custou caro, mas não era hora de deixar a fadiga vencer. Tenho MP mais que suficiente e esta é uma luta até a morte. Os gritos dos monstros ecoavam pela floresta sobre o bater dos cascos de Slay, que batiam na lama encharcada de chuva abaixo de nós. O cavalo preto galopava rápido e forte através da cortina cortante de chuva que caía do céu. Tive que arrancar as folhas que grudavam na minha máscara enquanto cavalgávamos. A área ao meu redor era uma confusão de batalha. Por causa do meu ataque de bater e correr, a horda de monstros havia se espalhado um pouco. Quando apareci diante deles, apenas para desaparecer na floresta segundos depois, os monstros começaram a se aglomerar em frustração. As habilidades de efeito de status que eu disparava enquanto corria também pareciam contê-los. Os monstros com presenças mais fortes pararam de tentar se aproximar de mim, mas eu ainda estava cercado. Na chuva forte, eu finalmente estava perdendo a capacidade de detectar corretamente onde os monstros haviam se posicionado. Encontrei uma área com arbustos densos enquanto cavalgava. Pode ser um bom lugar para me esconder. Mas acho que não consigo esperar. A chuva continuou caindo, batendo forte nas folhas ao meu redor, sem dar sinais de que iria parar. Eu estava sem fôlego e tinha pequenos arranhões nas costas das minhas mãos. Devo ter cortado em alguns galhos enquanto cavalgava. Em toda essa mata, os menores arranhões são os piores. Que presença! São humanoides? Sim. 2 grandões, aproximando-se por trás. Gruá! Gritou outro monstro enquanto saltava dos arbustos em minha direção. Isso me pegou desprevenido, pois eu estava distraído com os 2 que estavam atrás de mim. Bufo!
Slay ergueu-se sobre as patas traseiras e desferiu um golpe com um casco gigante no rosto do monstro, esmagando-lhe a cabeça completamente. Então, ela voltou ao chão e correu, atravessando a floresta mais rápido do que antes. Bom trabalho. Bufo. Ela saltou no mato, com 2 humanoides de médio porte não muito longe de nós. Saltando de suas costas, rolei para dentro dos arbustos e me ajoelhei antes que me notassem. Combinei os tentáculos de Pigmaru em um longo fio e o lancei em círculos em direção às costas dos 2 monstros antes que se dividissem em 2 tentáculos na ponta. Peguei eles de surpresa enquanto seguiam Slay. Agora eles estão ao alcance, e eu sou o mais rápido. Paralisar. Aparentemente, alguns desses tipos humanoides não eram tão inteligentes assim. Caminhei até os 2 monstros paralisados e os matei com minha habilidade de furioso. Subiu de nível. Nível 1921 para nível 1929. Meu MP, que havia caído para menos da metade, foi completamente restaurado. Mesmo tendo disparado algumas saraivadas de veneno antes, a maneira mais rápida de matar era com meu combo de paralisar e furioso. Montei em Slay quando ela retornou. Não sei a distância exata, mas eles continuam vindo atrás de mim. Avançando lentamente, no entanto. Minha respiração estava curta, meu corpo superaquecido, eu estava me esforçando demais. Eu vinha pisando em uma corda bamba desde que comecei a lutar contra as criaturas poderosas que espreitavam na terra dos monstros de olhos dourados. Um passo em falso e eu seria devorado vivo. Instiguei Slay rapidamente, sentindo a presença dos monstros se distanciando. Primeiro preciso encontrar uma maneira de romper com aqueles que me cercam, e... Slay, abaixe a cabeça, gritei, me abaixando para perto do flanco dela e sumindo de vista. Nesse momento, algo passou zunindo acima de mim. Ah! Parecia quase uma foice enorme. Logo à frente, havia uma fileira de árvores, despedaçadas. Elas caíram no nosso caminho, e Slay teve que se abaixar, pular e desviar para a esquerda e para a direita para evitá-las. Algo as derrubou todas. Gyorrii! Virei-me na direção do grito e vi um monstro enorme gemendo ao longe, com braços como tentáculos com lâminas de foice nas pontas. Através da chuva, eu só conseguia distinguir a silhueta do monstro. Ele me pegou de lá de trás. Corremos pela floresta, vendo monstros ao nosso redor, cortados em 2. A chuva lavava o sangue dos cadáveres. Um monstro com forma humana cambaleava pelo sangue, sem cabeça e com um líquido vermelho jorrando do ferimento. Squee! Outra foice voava em nossa direção, dessa vez, eu estava pronto. Eu vejo isso. Abaixei-me para me esquivar, como fizera antes, e tentava ver melhor o monstro de foice dupla, quando um enorme humanoide apareceu de repente diante de nós. Parecia um homem sobre 2 pernas, com lábios grossos e uma boca enorme que parecia estar constantemente chorando. As unhas nas pontas dos dedos eram ásperas, mas afiadas como navalhas, e tinha pelos grossos que se enroscavam e se contorciam como um mar de vermes. Mais um. Serás desmaiaria se visse isso. Ugurjagar. Gyoru. Gil. Por algum motivo, ele atacou o monstro com foice dupla em vez de mim. Ele investiu, saltando para cravar os dentes no ombro do monstro com foice. Olhando mais de perto, pude ver que o monstro humano estava sangrando abaixo de um braço. Ah, entendi. Não estou feliz com o fogo, amigo. O monstro de foice dupla foi devorado aos poucos enquanto a criatura humanoide pressionava o ataque. Os gritos do monstro começaram a enfraquecer e eu respirei aliviado. Vou aproveitar a boa sorte. Paralisar. Os 2 não notaram minha aproximação, pois me escondi deles até o último momento. Gior. 2 cães brigando por um osso, enquanto eu fujo com o prêmio. Desculpe, você é apenas mais experiência para adicionar à pilha. Lancei furioso nos 2. Sangue jorrou dos corpos deles enquanto eu continuava a passar por eles.
Subiu de nível. Nível 1929 para nível 1966. Eu já estava bem cansado a essa altura. Subir de nível restaurava meu MP, mas não me impedia de ficar cansado. Além disso, meu vínculo com Pigmaru deveria durar apenas encontros de combate muito curtos. Estava me desgastando. Vi sombras se movendo além das árvores caídas, a horda avançando em minha direção, atraída pelos gritos dos dois monstros que eu tinha acabado de matar. Ou talvez fosse o sangue horrível espirrando no ar. Ou talvez estivessem esperando que eu fraquejasse o tempo todo, lambendo os beiços em antecipação. Senti a alegria sádica de um monstro se aproximando de sua presa. O ar estava frio, eu conseguia ver as nuvens brancas da minha respiração cada vez que ofegava. Verifiquei minha tela de estatísticas, sem saber exatamente o motivo. Tukami Mori. Nível 1966. HP. Mais 5.898. MP. Mais 64.478 de 64.878. Ataque. Mais 5.898. Defesa. Mais 5.898. Vitalidade. Mais 5.898. Velocidade. Mais 5.898. Inteligência. Mais 5.898. Título. Herói de classe E. Herói de classe E. Esse título ridículo é o que começou tudo isso. Incentivei Slay a ir mais rápido, abri os tentáculos de Pigmaru o máximo que pude e então os mandei voando em direção à horda de monstros. Com esse meu poder estúpido e ridículo, vou aniquilar tudo. Vou massacrar cada um de vocês. Sogou Ayaka. Tudo aconteceu tão de repente. A cacofonia de gritos de monstros ecoava pela floresta, estridente e sobreposta. Cada vez mais perto. Os passos estrondosos se aproximavam cada vez mais, um estrondo interminável à distância que reverberava o próprio chão sob os pés. Igee. Um monstro enorme apareceu, derrubando árvores em seu caminho. Foi seguido de perto por monstros menores e médios. Sogou Ayaka compreendeu rapidamente a situação. Aquilo não estava acontecendo apenas ali, em outra área da floresta, uma grande horda estava em movimento. O que está acontecendo? Eles parecem estar indo a algum lugar. Alguns monstros pararam para olhar Ayaka e seu grupo, mas a maioria continuou seu caminho, como se estivessem sendo atraídos por algo, compelidos a se concentrar em uma direção. É como se alguém os estivesse chamando. Devemos nos esconder e tentar esperar? Ayaka apontou para as árvores e deu a ordem. Todos, vão para lá. Suou-san. Assuma a liderança, gritou ela. Fugir dessa horda é nossa maior prioridade. Não posso deixar que nos notem. Sua estratégia foi finalmente bem sucedida. Alguns dos monstros se afastaram para persegui-los, mas ela os forçou a cair no chão sem dificuldade. Depois de um tempo, o som da debandada cessou, e todo o seu grupo sobreviveu em segurança. Os outros, porém... Não. Não pode ser. A voz de Ayaka estava vazia. 2 estudantes do sexo masculino da turma 2C morreram, um pisoteado na terra por um dos monstros enormes que passavam por ali, o outro devastado por um monstro de médio porte que havia encontrado seu esconderijo. Ambos eram do grupo de Yasu Tomohiro. Ayaka mordeu o lábio e correu até Yasu, que estava de pé sobre os cadáveres. Yasu-kun. É? Ah, é você, Ayaka, disse ele despreocupadamente. Os 2 cadáveres estavam enfileirados lado a lado, com panos cobrindo os rostos. Ayaka não teve coragem de verificar quem eram. Talvez ela não fosse capaz de suportar a dura realidade que isso traria. Meus colegas de classe estão mortos. Quando Mimori Touka morreu, não pareceu tão real. Ayaka nem tinha visto o momento em que ele foi transportado para as ruínas, mas sabia que estava morto. Ela reprimiu a hesitação, um nó no estômago,
e olhou mais de perto para identificar seus companheiros caídos. Hirooka-kun e Sakuma-kun, eles não fugiram? Acho que sim. É? Yasu-kun, você quer dizer que eles não estavam com você? Você precisa se proteger. Eu estava pensando no futuro, não podemos ter o pequeno número de elite se expondo a riscos desnecessários aqui fora, disse ele, olhando para os cadáveres dos colegas e balançando a cabeça, cansado. Eu nem deveria precisar dizer isso, mas a culpa é deles por não terem conseguido escapar. Ele não ficou nem um pouco abalado com a morte deles. Ayaka olhou para os outros heróis do grupo de Yasu, cada um lidando com o choque à sua maneira. O líder deles, no entanto, parecia indiferente e entediado. Não deveria mesmo. Esses dois faziam parte do seu grupo, Yasu-kun. Você não os ajudou quando a horda de monstros chegou? O que você está tentando dizer, Ayaka? Você é um classe A. E daí? Ela se aproximou dele. Você tem a responsabilidade de proteger as pessoas do seu grupo. Não entende isso? Assim que disse isso, Ayaka sentiu uma estranha sensação de arrependimento brotar dentro de si. O que ela dissera fora a maneira típica de encarar as coisas de uma aluna nota 10. Mas ela não conseguiu evitar que as palavras saíssem. Os alunos do seu grupo confiam em você, Yasu-kun. Você precisa protegê-los. O grupo de Yasu estava cheio de alunos que não conseguiram entrar no grupo de Kirihara ou Asagi. Assim como o grupo de Sogou Ayaka, os alunos do seu grupo também foram tratados com hostilidade pela deusa e por Kirihara. Temendo a reação negativa, aqueles que se juntaram ao grupo de Yasu não tinham a quem recorrer. Mas, é certo culpar Yasu Tomohiro por isso? Ayaka duvidou de si mesma, com a cabeça cheia de perguntas. Os alunos do grupo dele estavam ali apenas por eliminação. Mesmo assim, ela queria que ele os protegesse. Ela os havia chamado para o seu lado, mas eles não a ouviram, e então... Você é o único que pode protegê-los, Yasu-kun. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Yasu de repente a agarrou pelo ombro. Shii, ele começou a falar, olhando para o chão. Yasu-kun. Cala a boca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, Ayaka. A mão dele agarrou o ombro dela com tanta força que doeu. É? O que houve com você? Hein? Ainda me menosprezando? Ainda acha que está acima de mim? Não entendeu? Ele ergueu a cabeça, com a expressão distorcida e demente. Somos praticamente iguais agora, você e eu. O que você está dizendo? Ayaka ficou surpresa. É assim que funciona, né? Sogou Ayaka sempre despreza as pessoas naturalmente, sem pensar duas vezes. Não é mesmo? Espera aí. O que você está dizendo? Eu só queria sugerir que você os protegesse, só isso que eu... Quem se importa? Gritou Yasu, interrompendo-a. Quem se importa se Hirooka e Sakuma vivem ou morrem? Hein? Por que eu tenho que ser eu a salvá-los? Eu sou forte, foi assim que sobrevivi. Eles são fracos, é por isso que estão mortos. Simples, né? Mas aqueles com poder têm a responsabilidade de... Ai! Cadê a lei que diz isso neste mundo? Lá vem você de novo, viu? Se declarando no grupo dos poderosos e sem pensar duas vezes. É disso que estou falando, Ayaka. Se fazendo de santa. Me menosprezando sem nem perceber. A senhorita boas intenções dizendo que é muito melhor que todo mundo. Nem pense, né? Pare com isso, pare logo. Eu não sou santa, e não estou menosprezando você, Yasu-kun. E você está me entendendo mal. Estou pedindo às pessoas que têm o que me falta que me ajudem, para que possamos nos apoiar. Ayaka argumentou com sinceridade. Há coisas que só eu posso fazer, e coisas que só você também pode fazer, Yasu-kun. O mesmo vale para todos nós. Você é um herói de elite, não é? Deve ter havido algo que você poderia ter feito.
É por isso que eu... Não importa se o Hiruoka e o Sakuma morrem de qualquer jeito, importa? Você provavelmente não ouviu, né? A deusa te deixou inconsciente antes que você ouvisse. Quando aquele fraco do Mimori foi mandado para o inferno, esses dois estavam torcendo por ele, sabe? Pelas minhas costas, eles também estavam sempre tirando sarro de mim. Yasu caiu numa gargalhada maníaca. Chamo isso de karma. O mundo inteiro funciona com karma. Estou errado? Você está me dizendo que uma representante de classe nascida no luxo de uma família nobre vai demonstrar compaixão por dois caras como esses? Não sei o que você está pensando, Yasuko. Mas não tem ninguém aqui que mereça morrer. Eu jurei que não deixaria ninguém morrer. Que os protegeria. Porque é isso que os fortes devem fazer. Fraco. Era Kirihara Takuto. Kirihara. Yasu pareceu consternado. Yasu? Você sabe sobre caráter? Kirihara olhou para Ayaka, depois de volta para Yasu, esperando por uma reação, como se estivesse tentando entendê-lo. Os amigos do meu pai costumavam vir muito às festas de fim de semana. Esse cara incrível que fez sucesso negociando criptomoedas, foi ele quem me falou sobre caráter. Ayaka não conseguia entender o que Kirihara queria dizer. Todos os humanos têm algum tipo de caráter, sabia? Mas alguns de nós têm mais caráter do que outros, então, se alguém tem sucesso na vida, significa que teve força de caráter suficiente para realizar o trabalho, entendeu? A menos que você tenha força de caráter, nunca terá sucesso duradouro. Kirihara levou o cabelo até a testa e o alisou. Você entendeu? Acompanhando? O que eu quero dizer é que os caras que têm sucesso na vida só porque têm sorte, eles nunca se livram daquele cheiro de perdedor, não importa o quão alto eles cheguem. Kirihara suspirou. Ele me disse como era patético ver as pessoas se esforçando, sem a força de caráter necessária para se destacarem, elas simplesmente não conseguem lidar com a situação. Esses fracassados nem percebem a aparência patética que têm. Eles têm grandes ideias sobre fazer amizade com as elites do mundo, mas para aqueles com força de caráter. Bem, eles parecem apenas pequenos ninguéms iludidos. Às vezes, esses fracassados se envolvem em grupos de investidores cheios de empresários, sabe? O que você está tentando dizer? Disse Yasu, rangendo os dentes. Até a sua reação prova que você não é ninguém, Yasu. Reconheça isso, desde já. Você e eu somos de mundos diferentes, não há outra maneira de dizer isso. No momento seguinte, a mão de Kirihara estava em sua espada, tirando-a elegantemente no ar e mirando a ponta em direção ao nariz de Yasu. Hã? Yasu deu um passo para trás. O meu colega de classe do outro lado desta lâmina. Essa pessoa é um perdedor. Já passou da hora de você compreender a extensão da sua própria posição na vida, Yasu. O suor escorria pela testa de Yasu enquanto Kirihara prosseguia. Aquele show que você acabou de fazer captura perfeitamente o quão frágil é o seu personagem patético. Chorar com a Sogou daquele jeito. Indefensável. Verdadeiramente o ato de um completo e irredimível ninguém. De repente, o Yamada Shogo, que estava atrás de Kirihara, começou a rir. Pif, ahaha. A classificação do Yasu acabou de despencar. Que hilário. Eu queria deixar você continuar vivendo essa porcaria de ilusão um pouco mais. Mas você ficou tão convencido que o Takuto teve que te dar um pé na bunda. Então, tipo, e agora? Vai tentar bancar o descolado? Vovô, você é tipo, totalmente patético. O tempo todo. Shogo. Esses golpes patéticos estão derrubando sua classificação também, sabia? Disse Kirihara. Sim, vou tomar cuidado. Nossa, você é um crítico muito duro, Takuto. Kirihara girou o pulso, girando habilmente sua espada no ar. Um pouco de autoconsciência lhe faria bem, Yasu, disse ele, devolvendo a lâmina à bainha com um tilintar. Não importa quanto poder você obtenha, você não tem força de caráter para manter um poder verdadeiro e temível.
Yasu olhava para o chão, tremendo. Seus punhos estavam cerrados com força, sua respiração era áspera e ofegante, seus ombros subiam e desciam. Kirihara não parecia interessado em nada do que estava fazendo, continuando a alisar a franja com a ponta dos dedos. Ser considerado um aluno de classe A deve ter causado um mal-entendido em você, e embora eu não seja totalmente insensível. Vá se fuder, Kirihara. O rosto de Yasu se contorceu enquanto ele falava. Lá Eva tem. Fogo negro surgiu de suas costas, e Ayaka instintivamente começou a recuar. Oyamada olhou desconfortavelmente para as chamas negras ameaçadoras que queimavam furiosamente atrás dele. Hã? Você quer ir, Yasu? Você surta, ou o quê? Nossa, você é irritante. Sério, muito irritante. Kirihara, por outro lado, estava completamente imóvel, observando Yasu, inexpressivo e silencioso, sem nem mesmo sacar sua espada. Yasu deu um passo à frente, aproximando seu rosto do de Kirihara, desafiando-o. Você é que não entendeu. Que atitude é essa, afinal? Você está tão puto porque eu peguei sua morte mais cedo? Hein? É por isso que você está vindo até mim? Kirihara olhou para o chão. Afinal, é patético, Yasu Tomohiro. Não se engane só porque você é classe S. Você ainda não percebeu, não é, Kirihara Takuto? Yasu apontou o dedo para o lado, diretamente para Ayaka. É? E eu? Alguns heróis de classe S nem conseguem aprender habilidades únicas, mesmo quando os outros conseguem. Olha a Ayaka, ela é prova disso. Por outro lado, existem heroínas de classe B, como a Sagi, com habilidades que superam as de Oyamada. Entendeu o que eu quero dizer? Kirihara não respondeu, olhando desapaixonadamente para Ayaka sem mover a cabeça. Yasu torceu os lábios num sorriso feio, mostrando os dentes. O que eu quero dizer é: sua patente não significa nada. Você se acha melhor do que eu só porque é classe S? Que jeito patético e perdedor de pensar. Quase tão patético quanto o jeito que você ofereceu aquela morte, se deixando completamente vulnerável. Você vai descobrir quem realmente tem força de caráter, declarou Yasu, aproximando-se. Um dia, eu vou te mostrar. Oyamada deu um passo à frente, havia uma crueldade fria em seus olhos. Takuto, vou esmagar esse cara com uma bala. Ele foi longe demais. Eu sou um cara legal, sim, mas ele finalmente está me irritando. Yasu girou nos calcanhares e começou a se afastar. Tanto faz. Vou você. Deixe isso, Shogo, disse Kirihara, parando Oyamada quando este foi atrás dele. Hã? Por quê? Você não está com medo, né? Não, quero dizer. Desculpa, cara, eu. Oyamada grunhiu quando Kirihara o cutucou no estômago com o cotovelo. Responder às provocações dele desse jeito te torna tão ruim quanto ele. Os menores cães latem mais alto. Kirihara olhou para Ayaka. Eu poderia concordar com ele que um dos heróis de classe S está nos arrastando para o fundo do poço. Não honrar o título de classe S afeta o moral de todos aqui. É melhor você entender logo sua posição, Sogo. Ayaka não sabia como responder a isso. Ele está certo. Eu ainda não sou forte o suficiente. Ela olhou para os cadáveres de seus dois colegas de classe. As nuvens pesadas e baixas rugiam no alto. Kirihara passou por Ayaka, e Oyamada logo o seguiu, ele não disse uma palavra. Kirihara parecia desinteressado nela agora. Agora temos um idiota iludido como Yasu por aí. Murmurou ele enquanto passava os dedos pelos cabelos com força. Vou ter que mostrar a esses idiotas o verdadeiro poder de uma forma que eles possam entender. Minamino Moi se aproximou de Ayaka timidamente. Dê desculpe, Ayaka-chan. Não podemos fazer nada para ajudá-la. Ela se sente mal por não ter conseguido dizer algo ao Yasu quando ele estava falando tão duramente sobre mim, não é? Está tudo bem.
Fico feliz só de saber que você quis ajudar. Ayaka fez o possível para retribuir com um sorriso tranquilizador. Cara, o Kirihara e o Yasuko estão brigando pra valer, né? Acho que eles não vão se entender tão cedo. Já imaginava. Asagi-san, disse Ayaka, dirigindo-se a Ikusaba pelo primeiro nome. Ikusaba Asagi entrou na conversa inesperadamente. Outra membro do grupo de Asagi saiu do mato e correu até sua líder. Ei, Asagi. Não consigo encontrar a pombinha em lugar nenhum. Hã? Sério? Super sério. Ayaka olhou atentamente para o grupo de Asagi. Ela não está lá. Kashima Kobato se foi. O que aconteceu com Kashima-san? Ayaka voltou os olhos para Mamiya Seiko, procurando uma explicação. Perdemos algumas pessoas naquela grande debandada de kaiju, sabe? E tipo, a Kobato saiu correndo dizendo que ia procurá-las. Mamiya já parecia entediada com o assunto. Virou-se para a amiga, Kano Isuzu, e fez sinal para que ela continuasse a história. Ah. É, tipo. Escuta. Então, ela estava gritando meu nome bem alto, sabe? Achei que seria uma boa chance de, tipo, usá-la como isca e fugir. Kano deu uma risadinha, mostrando a língua. O que? Ayaka mal podia acreditar no que ouvia. Quer dizer... Tipo, os monstros são super assustadores, gritou Kano, sua expressão mudando de repente antes que Ayaka pudesse falar. Eles eram enormes, sabia? É? O quê? Representante de turma, você está me culpando por isso? O que diabos há de errado com você? Você é tão má. Kano começou a soluçar. Tão má. Ayaka, você é tão má. Seiko. Ela se enterrou no peito de Mamiya. Ayaka começou a sentir que os alunos do grupo de Asagi a estavam culpando por isso. Vamos lá, Ayaka, você não está sendo um pouco rude? Perguntou Mamiya, enquanto outros membros do grupo de Asagi intervinham. Todo mundo tem que proteger a própria vida primeiro, né? Isuzu não errou em fazer o que fez. Escuta, todas nós esperamos, Ayaka. O que uma representante de turma que nasceu em berço de ouro sabe sobre o que sentimos? Ayaka suportou tudo, o que estava feito, estava feito. Asagi-san, ela disse. Sim. Ela é quem pode convencê-las. Vamos procurá-la. Certo, entendi. Bem, boa sorte, disse Asagi com um aceno. O quê? Não. Eu pensei que iríamos juntas. Hã? Não. Tipo, os 4 anciãos sagrados já voltaram da busca, e, sabe como é? Seria tipo... perigoso ir mais longe, né? Só estou sendo realista, só isso. Mas Kashima-san é sua amiga, não é? Tanto faz, morra logo, tá? Os olhos de Asagi ficaram repentinamente duros, sem emoção e frios, mas depois daquele desabafo, ela rapidamente voltou ao seu jeito tranquilo. Niaha, isso foi uma brincadeira, qual é? Tipo, morra vindo de mim. Brincadeira. O que você acha? Boa imitação da deusa quando ela fica brava? Ela tipo, não gosta mesmo de você, né? Você devia vir falar com a gente sobre ela. Vem reclamar. Estou falando sério. Mama sobre Kashima-san, precisamos. Não, isso não vai acontecer. Eu também não queria perdê-la. Dói, sabe? Mas tem monstros por aí, né? Você quer colocar a equipe de resgate em perigo desse jeito? Mas se nos movermos rápido, poderemos. Somos nós ou Kobato. É a sua escolha, e eu acho que temos que desistir. Quer dizer, pessoalmente... Tipo, eu adoraria ir lá e procurar, sabe? Mas... pensando racionalmente, não deveríamos deixar isso para aqueles 4 anciões sagrados em Nianta? Eles sabem mais sobre este mundo do que nós, né? Mas tipo,
Essa é só a minha opinião, sabe? Não se preocupe, não vou forçar isso para você nem nada. Ayaka ficou sem palavras. Então eu a encontrarei sozinha. Mas os 4 anciãos sagrados negariam esse pedido se ela pedisse. As irmãs Takao também estão desaparecidas. Pensando bem, eu não as vejo há um bom tempo. Para onde elas foram, eu me pergunto. No final, os 4 anciões sagrados e Nyantan conseguiram reunir todos os heróis novamente, exceto Kashima Kobato e as irmãs Takao. Antes do pôr do sol, faremos uma última busca, disse Ajit. Ayaka ousadamente se ofereceu para se juntar a eles, mas eles a recusaram. Mas a busca nunca aconteceu. Nyantan anunciou um confinamento devido a algo estranho acontecendo na Terra dos Monstros de Olhos Dourados hoje. Ayaka refletiu sobre como a filha mais velha dos 4 anciãos sagrados havia falado com ela. Nós somos mais fortes do que você. Ah. Olha, desculpa, vou simplificar, tá? Você só atrapalharia. Eu sei que você está ficando mais forte e tudo mais, mas... você precisa se cuidar. Ayaka encostou-se no tronco de uma árvore, sentindo-se impotente. As nuvens baixas rugiram e começou a chover. Abrir status. Ayaka sogou. Nível 143. HP. Mais 1935. MP. Mais 3178. Ataque. Mais 20.483. Defesa. Mais 2.862. Vitalidade. Mais 3.331. Velocidade. Mais 1.611 mais 500. Inteligência. Mais 1.712. Título. Heroína de classe S. Suas estatísticas brilhavam intensamente através da chuva enquanto ela olhava fixamente para a tela. Ela agarrou sua lança com força, sentindo-se desanimada. Ainda estou tão fraca. Ninguém vai ouvir os impotentes. Não consigo me comunicar com nenhum deles. Preciso ficar mais forte. Mais forte do que qualquer outra pessoa. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, para poder proteger a todos. Kashima Kobato. Kashima Kobato corria sob a chuva violenta e torrencial. Gotas enormes caíam nas folhas e galhos acima, trovejando em seus ouvidos. Até mesmo aquele som a aterrorizava. Ela parou, colocando as 2 mãos nos joelhos e rapidamente olhou por cima do ombro, ofegante de estresse. Eu escapei. Ela havia encontrado vários monstros na floresta, mas conseguiu escapar de alguma forma em todas as vezes. Estava tão concentrada na fuga, porém, que perdeu completamente de vista o caminho de volta. Seus olhos se voltaram para a espada curta em seu cinto. Fiquei marcando as árvores por um tempo, mas depois de encontrar monstros na floresta, essa tática foi rapidamente esquecida. Espero que Kano-san esteja bem. Sogou Ayaka sempre disse que queria que todos retornassem ao velho mundo sãos e salvos, e Kobato queria ajudar. Afinal, Sakura-san conseguiu manter a mão com a ajuda da deusa. Ninguém da nossa turma morreu ainda. Ainda estamos todos vivos. Sua mão foi até a boca em choque reflexivo. Não, isso não está certo. Mimori Touka. Todos se esqueceram dele, provavelmente por causa da pouca presença que ele tinha na turma desde o início. Ninguém o viu morrer também, apenas o viu ser teletransportado para as ruínas do descarte. Não havia nenhuma sensação real de que ele estivesse morto entre os colegas dela. Kobato pensou sobre o motivo de ter fugido para encontrar Kano e Suzu. Não consegui salvar Mimori Touka quando ele foi enviado para as ruínas do descarte. Fiquei com medo, congelei. Desde então, ela vinha sendo atormentada por sentimentos de culpa, noite após noite. Seu peito se enchia de medo e ansiedade. Não consigo me perdoar. Eu fui tão fraca. Mas agora... preciso voltar para os outros. Mas...
Eu vou morrer aqui fora. O medo da morte corroeu suas boas intenções. Quando viu de perto os monstros na terra dos monstros de olhos dourados pela primeira vez, ela sentiu um choque renovado. A sensação de desespero quando a horda passou em disparada, os rugidos e gritos estrondosos, a sensação de que a pressionavam por todos os lados, fez com que ela quisesse tapar os ouvidos e se enrolar como uma bola ali mesmo. Mas isso teria sido a morte dela. A maior parte da horda passou correndo, mas alguns dos monstros menores haviam se dispersado e ainda estavam à espreita na floresta ao redor dela. Será que estão me procurando? Talvez eu não devesse me mexer tanto? Eu realmente não sirvo para nada disso. Os pensamentos de Kobato estavam dispersos e ela estava perdendo mais confiança a cada segundo. Não sou como a Sogou-san. Mas quero ser útil. Ajudar as pessoas. Ajudá-la, mesmo em um momento terrível como este. Ela ouviu um rosnado baixo e abafado e todo o seu corpo tremia, suas pernas estavam tensas, incapazes de se mover. O rosnado claramente não era humano. Uma besta, ou... Era tão assustador que ela conseguia ouvir mesmo em meio à chuva forte. Ela sentiu o cheiro de sangue no ar. Tenho que me esconder. Tenho que correr. Uma sombra escura emergiu dos arbustos. Gra! Ela não conseguia acreditar que já estava tão perto, não sentirá sua presença. Kobato afundou no chão. Tremendo, ela levantou a cabeça para olhá-lo. Ah, ela engasgou. Ao ver a realidade à sua frente, ela mergulhou em completo desespero. O que estava diante dela? Oh, o que uma humana está fazendo em um lugar como este? Um monstro humanoide com cabeça de leopardo. E estava falando com ela. Eve Speed. Eve. O que você acabou de dizer? Elas estavam na pequena caverna enquanto a chuva torrencial ainda caía pesadamente lá fora. A água espirrou na rocha perto da entrada. Vou atrás do Tuca, disse Eve novamente. Liz olhou para ela, inquieta, mas não disse nada. Serazashiren a observou atentamente para ver se ela estava falando sério. Mas o Sr. Tuca nos disse para esperar aqui. A expressão de Seraz era dura, suas belas pernas brancas estavam cuidadosamente dobradas à sua frente enquanto ela se sentava no chão da caverna. Me deixe ir, Seraz. Então explique por que você deseja ir. Rosnou Eve. Isso é inesperado. Achei que você seria mais teimosa. Me repreenderia e diria que as ordens de Tuca são absolutas ou algo assim. Já pertencia a uma ordem de cavaleiras. Não teria conseguido cumprir meus deveres naquela época, nem agora, recusando-me cegamente a ouvir minhas companheiras guerreiras. Ouvirei o que você tem a dizer. Eve olhou para o vento forte e a chuva lá fora. São muitos. Não existem apenas um ou dois desses monstros humanoides por aí. Você quer dizer que mesmo com as habilidades do Sr. Tuca, ele pode não sobreviver lá fora? Ele pode sobreviver. Não é o tipo de homem que luta quando não há chance de sucesso. Mas é difícil imaginar que não vá se machucar. Seraz não pôde contestar isso. Eve estreitou os olhos. E ele não está exatamente na melhor condição de luta agora. Ele tem modificadores de estatísticas devido a todos os seus níveis, então isso não deve ser um problema. Mas enquanto falava, Seraz estava percebendo algo. Você também viu. Desde que entramos na terra dos monstros de olhos dourados, Tuca não dorme, disse Eve. Eu sei. Ele tem passado tanto tempo tentando extrair os poderes de Pigmaru por tentativa e erro, criando itens proibidos e revezando-se na guarda. E eu? Isso é só um palpite. Mas acho que ele está usando a habilidade Durma em nós sem o nosso conhecimento. Quer dizer que ele está prolongando nosso sono com suas habilidades? Seraz levou os dedos aos lábios, surpresa. Sim. Para nos manter descansadas. O Sr. Tuca claramente está ciente do quanto de estresse mental estamos sofrendo há algum tempo, mas... Nesta terra infestada de monstros, é difícil dormir bem. Normalmente,
Tudo o que conseguiríamos seriam algumas horas de sono leve. É por isso que Tuca tem usado suas habilidades conosco, para nos ajudar a dormir melhor. É a única razão pela qual consegui dormir tão profundamente desde que entramos neste lugar. Pensou Eve consigo mesma. Até Liz, que deveria ser a menos adaptada a este lugar, conseguiu dormir aqui. Ele realmente nos fez dormir às escondidas com sua habilidade. Ele vem reduzindo suas próprias horas de sono para nos dar essas horas esse tempo todo, disse Seraz. É assim que eu vejo. E isso nos trouxe até aqui. E o Sr. Tuca tem. Seraz parou de falar. O que foi? Não é nada. Enfim, o que você estava dizendo? Se você pretende ir, então o tempo é essencial. Eve resmungou e assentiu. Ela estava grata pela atitude calma e serena de Seraz em momentos como aquele. Mesmo com esses modificadores de estatísticas, ele não está lutando da melhor forma possível agora. Ele não é invencível. É possível que ele se machuque gravemente e perca a capacidade de se mover. Seraz também não pôde contestar isso, embora parecesse que queria. Você pretende ir sozinha? Eu não estava blefando antes, aqueles monstros poderiam facilmente me ver como um deles e me deixar passar. Estou acostumada a me mover neste terreno, suprimindo minha presença e me mantendo escondida. Eve desviou o olhar para olhar novamente para fora. Já vai anoitecer. Não preciso usar nenhuma luz que possa me denunciar. Vejo que você não está mentindo só para tentar me convencer, afirmou Seraz. É mais fácil convencer alguém quando você é honesto com a pessoa. Como Tuca disse. Eve ficou impressionada com sua perspicácia. E bem, se Tuca e Slay estiverem feridos, eu sou a única que pode levá-los para um lugar seguro. Força bruta não era o ponto forte de Seraz. Ela olhou para o chão da caverna e pensou em silêncio por alguns instantes. Por fim, ela ergueu os olhos e os arregalou. Seus olhos estavam tão claros quanto o céu azul em um dia sem nuvens enquanto olhava para Liz. Não podemos deixar Liz sozinha, Sr. Tuca não permitiria isso. Então, ficarei aqui com ela. Obrigada, Seraz, disse Eve sinceramente. Mas você acredita que pode alcançá-lo? Ela deixa marcas na floresta enquanto cavalga. Você sabe tudo sobre elas, certo? Pegadas de animais, cascas rasgadas, folhas arrancadas, galhos quebrados, terra espalhada, pedras lascadas. Há inúmeros sinais na floresta para quem sabe onde procurar. Depois de uma debandada dessas, vai sobrar rastros, mesmo na chuva. Se o Tuca estiver lá fora lutando contra eles, vai ser muito mais fácil encontrá-lo. Sr. Tuca familiarizou Lady Slay com nossos cheiros para que ela pudesse retornar. Como você encontrará o caminho de volta? Eve apontou para a têmpora. Tem um mapa e as distâncias aproximadas aqui. Também vou deixar um rastro de marcas enquanto viajo. A expressão de Seraz relaxou um pouco depois de ouvir isso. Eu entendo, você não está agindo simplesmente por impaciência. Agora eu vejo isso, disse ela. Eu te devo uma. E eu sinto muito. É? Peço desculpas por testá-la desse jeito. Eu deveria ser a vice-capitã deste grupo. É minha responsabilidade tomar essas decisões sobre a segurança dos nossos membros na ausência do Sr. Tuca. Eve deu uma risadinha curta. Você gosta mesmo dele, não é? Sim. Eu me confiei a ele completamente. Eve decidiu não pressionar Seraz sobre exatamente até onde isso iria. Bem, não podemos nos dar ao luxo de perdê-lo aqui. Não deveríamos permitir que as chances de perdê-lo aumentassem, nem um pouco. Eve não tinha motivos reais para acreditar nisso, era apenas o que seu instinto lhe dizia. Ela colocou a mão na cabeça de Liz, que estivera sentada em silêncio, ouvindo cada palavra. Faça o que Seraz mandar, ok? Irmã mais velha. Liz pegou a mão de Eve com as duas mãos, suas pequenas mãos tremiam até que ela agarrou a de Eve com força. Ela não conseguia esconder sua ansiedade. Queria implorar para Eve não ir. Por favor.
Ajude o Sr. Tuca, ela disse. Dividida entre o desejo de Eve de ajudar Tuca e a ânsia de ser por seu mestre, e sua própria necessidade egoísta de proteger a irmã mais velha, Liz decidiu ser corajosa. Eve sentiu pena de forçá-la a enfrentar emoções tão adultas. Liz, me desculpe. A garotinha assentiu, sua expressão indicando que entendia tudo. Reforçando sua determinação, Eve pegou duas de suas espadas e se levantou. Será sentou-se ereto e olhou para ela. Prometa-me que você voltará viva para nós. Sim. Estou confiando a você os cuidados de Liz, Serás. Farei o que for necessário para protegê-la. Eve ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. Eu sempre me lembro dela dizendo, mesmo que isso me custe a vida, ou algo assim, mas... o que for necessário. Tuca está influenciando ela. Há algum tempo. Eve Speed saiu da caverna, caminhando em direção à chuva torrencial. Ela sentiu uma presença brutal e bestial em algum lugar na floresta, mas não estava perto. Aguçando todos os seus sentidos, ela captou sons dentro daquele tamborilar constante da chuva. Os fortes músculos das pernas se contraíram e responderam ao seu chamado. Sangue quente corria por suas veias. Mente e corpo estavam completamente prontos para a batalha. Gaal, ela rosnou, deixando sair a besta feroz que habitava dentro dela mais uma vez. Desde a última vez que estive na arena dos esportes sangrentos. Também havia feras assustadoras naquela época. Ela sacudiu as pesadas gotas de chuva que se acumulavam em seu pelo, jogando-as no chão, como se estivesse lavando suas memórias, e agarrou uma espada em cada uma das mãos. Eu também terei que me tornar uma fera novamente. Eve desceu a espada longa com toda a força que pôde, partindo o monstro ao meio e fazendo as duas metades de seu cadáver girarem no ar. Sem parar para observar a carnificina, ela tensionou os calcanhares e saltou no ar para se esquivar do ataque de outro monstro. Ela se arqueou sobre o monstro, girando o cabo da espada antes de cravar a ponta no crânio da criatura. Sua lâmina cravou-se profundamente. Ela colocou um pé na cabeça do monstro e arrancou a espada com força. Então, agarrou o cadáver encharcado de sangue com uma das mãos, jogando com toda a força e fazendo-o bater no tronco de uma árvore a alguma distância. O cheiro de sangue e o barulho eram um chamariz para afastar os monstros. Um truque barato, mas melhor que nada. Eve examinava os arredores constantemente para não perder nada. Havia mais monstros na área do que ela imaginara ser possível, provavelmente aqueles que estavam seguindo o rastro de Tuca. Com tantos atrás dele, era difícil imaginar que ele conseguiria se esconder e simplesmente esperar. Nem mesmo Eve conseguiu evitar o contato com alguns deles. Ela só havia encontrado monstros de médio porte até então, nenhum dos maiores ainda. Não há tempo para descansar. Eve se abaixou no chão, de quatro, e correu rapidamente pela floresta. Pelo menos estava sendo fácil rastreá-lo. Por onde ela passava, as marcas da batalha feroz lhe mostravam o caminho que Tuca havia tomado. Ele não havia seguido em linha reta e, pelo que via, não havia vencido todas as batalhas. O caminho começou a se desviar em direções diferentes à medida que ela avançava. Eventualmente eu o encontrarei, começarei a ouvir sua voz e sentir sua presença. Eve se concentrou em uma nova presença que se aproximava. Não era Tuca, era um monstro. Ele emergiu das árvores como ela esperava e, com um único golpe, Eve cortou o monstro em dois. Ela então girou, usando o impulso do golpe para jogar a outra espada no mato. G. Sua espada encontrou seu alvo, outro monstro que estava à espreita, em emboscada. Ela correu em direção à criatura que gemia, esfaqueando-a e, em seguida, puxando a espada de seu corpo enquanto ela dava seu último suspiro. Ignorando a chuva que a castigava lateralmente, ela correu para a floresta sem parar para respirar, enquanto a lama espirrava atrás dela. À sua frente, ela viu um monstro do tipo aranha nos galhos grossos de uma grande árvore. Ela lançou sua segunda espada mais uma vez, mas outra criatura apareceu em seu flanco. Ela derrubou o recém-chegado onde ele estava, sem perder velocidade.
Em seguida, saltou no ar, agarrando e puxando sua espada do monstro do tipo aranha antes de pousar de volta no chão. Seu impulso a levou para frente, deslizando pela lama úmida, até que ela chutou com força. Seus calcanhares encontraram solo firme sob a lama, e ela partiu em disparada pela floresta novamente. Anos lutando como guerreira do esporte sangrento a fortaleceram. Contanto que eu não enfrente os tipos humanoides ou os maiores, consigo me virar aqui. Já percorri um longo caminho desde que este lugar me obrigou a dar meia volta e correr. É? Outro monstro? Não. O que é isso? Tem algo diferente aqui fora. Tuca. Eu não conseguiria sentir Pigmaru, mas não consigo sentir a presença de Slay. Preciso descobrir. Eve correu mais rápido e, no caminho, encontrou um monstro alado parecido com um besouro, que ela abateu num piscar de olhos. O verdadeiro problema está lá na frente. Ela se aproximou do chão agora, escondendo sua presença o máximo que podia fisicamente. Que presença é essa que eu sinto? Não é um monstro, mas também não é exatamente o Tuca. A coisa na floresta era assustadora. Um monstro que não seja de olhos dourados? É raro encontrar um por aqui, mas não é impossível. Essa demonstração de medo. Ele pode simplesmente ir embora se eu me revelar e rosnar para ele. Eve pulou do mato. Gra. Ah. Eve arregalou os olhos. O quê? Uma humana num lugar como este? Para a surpresa de Eve, quem a observava agora com olhos assustados era uma pequena garota humana. Vê-la encolhida daquele jeito a lembrou de Liz, tanto que ela instintivamente estendeu a mão para confortá-la, acariciar sua cabeça e acalmá-la. A pobre garota estava encharcada até os ossos, afinal, e parecia tão fraca e indefesa. Eve estendeu a mão, como sempre fazia, e... Transformador relâmpago, desbloqueio 1. A eletricidade a atingiu em um instante, lançando faíscas e cobrindo Eve completamente. Ela nem teve um momento para recuperar o fôlego antes que isso acontecesse. No mesmo instante, ela foi atacada por outro ataque, uma ponta de um florete como o ferrão de uma abelha se projetando em sua direção. Ela mal conseguiu bloquear a ponta com sua própria lâmina. Depois que suas espadas se cruzaram uma vez, o indivíduo atrás dela soltou um breve suspiro de espanto. Essa coisa reagiu. Até bloqueou meu ataque. Que diabos? Ei, Aneki, você não disse que os únicos que conseguiam reagir aos meus ataques eram, sabe, a deusa, alguns heróis classe S, e aqueles caras famosos de outros países? Mas, tipo, a essa distância. Por que você? Desbloqueie 2. Choques violentos percorreram todo o corpo de Eve. Você não pode escapar do meu raio agora. Sua voz estava falhando, ela não conseguia falar. Tipo, desculpe. Aneki disse que não podemos deixar Kashima morrer, sabe? Eve olhou para a garota que havia disparado o raio contra ela, havia forte agressividade em seus olhos, mas ela também viu razão ali. Então, a garota encharcada e apavorada finalmente abriu a boca e conseguiu falar. Itsuki-san. Itsuki? É esse o nome dessa garota relâmpago? Ela olhou ao redor, sentindo as pálpebras se contraírem e convulsionarem. As faíscas dançantes que a cercavam não afetavam a garotinha em nada. Eve também não viu nuvens de tempestade no céu. Isso não é um raio natural? É magia? Não, não pode ser. Eve vasculhou suas memórias em busca de um fio de verdade que pudesse ajudá-la. A garota com o florete ali. Entendo, ela é. Eve ouviu de Tuca sobre aqueles que a deusa havia convocado para derrotar a fonte de todo o mal. Ela é uma heroína de outro mundo. A espada da garota relâmpago se aproximava agora, quase na garganta de Eve. Amaldiçoando seu corpo quase paralisado, Eve saltou e, de alguma forma, desviou. O ataque da garota errou, e as faíscas retornaram, dançando ao seu redor. O raio se interrompe em um certo ponto. Isso significa que seu alcance é limitado.
pode ficar mais fraco quanto mais eu me afastar dela. Ivy fez menção de se afastar, tentando se distanciar da agressora. A garota relâmpago pareceu chocada. Sem chance. Levou um golpe do meu 2 e ainda está se mexendo. Escuta, não vou deixar você escapar tão fácil. Ivy percebeu que estava abalada, mas em vez de desacelerar seus ataques, a garota apenas aumentou a velocidade. Ela se aproximou de Ivy com uma rapidez que não havia testemunhado durante sua estada no Coliseu dos Esportes Sangrentos, atacando-a com a ponta do florete mais uma vez. Ivy se debateu, usando ambas as espadas para repelir a tempestade de pontas do florete, incapaz de se mover com todo o seu potencial devido aos raios que ainda a prendiam. Nossa! Se eu pudesse me mover mais rápido, eu... Ela observava atentamente os movimentos dos oponentes, pronta para contra-atacar assim que a oportunidade se apresentasse. Essa técnica de ler os movimentos do inimigo e prevê-los só era possível graças à experiência de Ivy como guerreira. A força da garota relâmpago não estava apenas na velocidade, ela claramente tinha um talento para a batalha. Sua agressividade selvagem combinava quase perfeitamente com habilidade e técnica racionais. Era diferente de tudo que Ivy já tinha visto. A forma dela não era limitada por convenções, mas adequada às suas próprias forças individuais. Ela teria elogiado o estilo de luta da garota em qualquer outra situação. E, de alguma forma, Ivy sabia que ela ainda estava aprendendo, ainda melhorando. Se ela decidisse lutar como uma guerreira de esporte sangrento, ela chegaria ao topo num piscar de olhos. Você só pode estar brincando comigo. O desbloqueio 1 e o 2 não acabaram com você. Mas tipo, esse é o padrão de ataque dourado que a Neki me mandou usar? Ela nunca erra. Então, tipo, isso significa que eu ainda não sou poderosa o suficiente. A garota continuou a pressionar, mas seu rosto não demonstrava nenhum sinal de complacência. Tudo o que Ivy conseguia ver ali era frustração. Ela não consegue atacar do jeito que a Neki lhe ensinou, e isso a deixa irritada e chateada. Ela parecia estar se culpando. Mas ainda assim, não desistiu. Seus ataques se tornavam mais precisos a cada golpe. Ela é do tipo que cresce melhor no calor da batalha. Ivy também não tinha espaço para complacência. Dentro da teia de eletricidade, ela estava completamente na defensiva. Toda vez que tentava escapar, a garota relâmpago diminuía a distância entre elas num piscar de olhos. Ela era tão rápida que Ivy nem teve tempo de indicar rendição levantando as mãos. Sua oponente vinha atacando contínua e rapidamente, sem perder o ritmo. Se eu pudesse aguentar o tempo suficiente para encontrar minha voz. Ouviu-se um som, um barulho molhado. A atenção de Ivy se voltou momentaneamente para a fonte inesperada do som. Não era um monstro, mas a garota aterrorizada de antes, agora de joelhos na lama. Parecia que ela tinha vindo ajudar a garota relâmpago, mas havia perdido a força nas pernas no caminho e caído na lama. Agora eu te peguei. Não. No momento em que Ivy se distraiu com a garota caída, sua inimiga aproveitou a oportunidade para atacar. Os olhos da garota relâmpago demonstravam extrema calma, a concentração necessária para conquistar a vitória suprimindo suas emoções. Eu tenho que desviar dos ataques dela. Espere um momento, Itsuki. A ponta da espada parou bem perto da garganta de Ivy. Eu estava esperando, a Neki. A garota relâmpago, Itsuki, deu um pulo para trás e ficou diante da irmã, como se a protegesse de Ivy. Ivy agora conseguia dar uma boa olhada em seu vestido. Acho que essa coisa que a Itsuki está usando se chama kimono, certo? Ouvi dizer que essas roupas são do outro mundo, assim como as katanas. Era curto, acima dos joelhos, com mangas compridas e equipamentos presos nas laterais, um pouco diferente do formato com o qual Ivy estava familiarizada. Era difícil ver os movimentos dos braços dela e ler seus ataques com aquelas mangas voando. As roupas da irmã mais velha eram parecidas, mas tinham um corte diferente. Acho que essas são chamadas de roupas de sacerdotisa, não são? Elas também são do outro mundo, pelo que me lembro.
Suas roupas eram bastante reveladoras, mas limpas e arrumadas ao mesmo tempo, talvez isso se devesse principalmente à sua postura. Havia uma espada longa pendurada ao seu lado. Parece que a sacerdotisa é a irmã mais velha. Eve recuou lentamente, aproximando o corpo do chão, pronta para qualquer coisa. Ainda assim, ela se sentia estranha com a situação. Itsuki estivera a poucos instantes da vitória, mas recuou sem pensar duas vezes quando ordenado, e não havia sinal de que se ressentisse por ter feito isso. Kashima-san parece estar segura. Mas foi por pouco. Itsuki apertou ainda mais a espada e falou com a irmã sem tirar os olhos de Eve. Aneki? Você se importa se eu perguntar por que você me impediu de finalizá-la? Porque isso não é um monstro. É algo completamente diferente dos outros monstros que enfrentamos. O que? Uma leoa? É uma leoparda. O que? Uma leoparda? Qual a diferença? Sua irmã apenas sorriu em resposta, embora sem zombaria. Então, fixou o olhar em Eve, calma e serena. A diferença está em seus altos níveis de inteligência, muito acima daqueles monstros que enfrentamos até agora. A alma que habita por trás daqueles olhos parece mais humana do que fera. Então, onde você quer chegar? Itsuki jogou o cabelo molhado para trás da cabeça. Podemos ser capazes de nos comunicar com ela. Ah, entendi. Mas Aneki, acho que ela não consegue falar, sabe? Talvez sua habilidade única tenha tido algum efeito sobre ela. Ou talvez ela se expresse com movimentos sutis em vez de sons. Não acho sensato decidir se esta criatura é inteligente ou não com base apenas em sua capacidade de falar. Eu fiz de novo. Ah, qual é? Eu fiz de novo, cara. Itsuki se agachou, segurando a cabeça com tristeza. A garota assustada, Kashima, ainda estava de joelhos na lama, olhando fixamente para as duas irmãs. Parecia que ela ainda estava tentando processar a situação. A irmã mais velha se aproximou de Eve. Itsuki instintivamente estendeu a mão para tentar detê-la, mas sua irmã passou sem prestar atenção. Ela caminhou direto para o alcance dos meus ataques sem pensar duas vezes, mas ela não está baixando a guarda nem um pouco. A garota abaixou levemente a cabeça. Primeiro, permita-me pedir desculpas pelas ações da minha irmã. Não sinto que você pretenda nos causar mal. Imagino que você tenha entrado em batalha apenas porque minha irmã aqui seguiu minhas instruções de forma inadequada e se precipitou em uma briga com você. Itsuki, apresse-se e peça desculpas também. Se você será perdoada ou não, não posso dizer. Itsuki endireitou as costas e fez uma profunda reverência. Dê desculpe. Eu sou meio impulsiva, sabe? Eu tiro conclusões precipitadas quando a Aneki não está por perto. Você está bem? Itsuki balançava os braços para frente e para trás, nervosa. Você está certa em não usar Kashima-san como desculpa em vez de se desculpar. Dito isso, parece que minhas instruções foram um tanto deficientes. Você não é a única culpada por isso, Itsuki. Parece que eu poderia falar com essa mais velha. Se tudo correr bem, essa briga pode acabar. Mas Eve ainda não conseguia encontrar a voz. A irmã mais velha prendeu o cabelo encharcado num rabo de cavalo. Apesar de não ser o tipo de Eve, ela viu algo sensual na garota. Permita-me fazer algumas perguntas. Se não puder falar, posso pedir que indique suas respostas com movimentos? Para responder sim, por favor, levante a mão direita, e para responder não, levante a esquerda, se não se importar. Eu posso fazer isso. Eve levantou a mão direita. Permita-me confirmar isto. Você tem alguma hostilidade em relação a nós três? Eve levantou a mão esquerda. Você tem algum problema com a gente se separando aqui? Mão esquerda. Não tenho mais perguntas. Viemos apenas para levar aquela garota conosco e não tínhamos intenção de lutar com você. Eve sentiu uma sensação de pavor tomar conta dela.
Ela se parece muito com Tuca, mas elas são diferentes em outro aspecto. Quem diabos é essa garota? A garota parada ao lado de Eve parecia completamente calma. Mesmo nas profundezas da terra dos monstros de olhos dourados, ela era fria e controlada. Todos devem ter sido pegos naquela debandada de monstros mais cedo. Kashima está obviamente assustada. Itsuki está tentando se manter calma, mas dá para ver que isso a afetou. Já a irmã mais velha não se incomoda nem um pouco com isso. Sua calma rivalizava com a superfície lisa de um lago sem uma única ondulação à vista. Eve não fazia ideia do quão poderosa a irmã mais velha era, não conseguirá vê-la lutar, mas suspeitava que sua inteligência fosse tão afiada quanto sua espada. Meus instintos me dizem que esta não é uma oponente que eu possa superar. Minha única opção é concordar com a sugestão dela. Mas se Tuca enfrentasse essa garota, o que aconteceria? Eve viu um clarão repentino de luz passar por ela. Ela olhou para a irmã mais velha, ela tinha acabado de jogar alguma coisa. A espada em seu cinto havia sumido. Eve ouviu um grito curto e se virou para ver um monstro parado atrás dela, esfaqueado bem entre os olhos. Ele cambaleou e caiu direto na lama. Eve também estava prestes a reagir à presença, mas a irmã mais velha se moveu mais rápido. Aquele raio pode ainda estar me afetando, mas ela realmente me deixou para trás com aquele ataque. Ela tem tanto potencial. Talvez a única entre nós que poderia enfrentá-la agora seja Seraz. Itsuki caminhou rapidamente para recuperar a espada da irmã, cantando-lhe louvores enquanto caminhava. Quanto mais forte eu fico, menos sinto que chegarei ao seu nível, Aneki. Havia algo feliz na maneira como Itsuki falava. Nenhum ser humano é especial desde o momento em que nasce. Eu não fiz nada além de me fortalecer com ações muito pequenas. Antes que eu percebesse, eu era tão poderosa que ninguém sequer poderia se igualar a mim. Com concentração suficiente e bons hábitos, qualquer um pode alcançar essas alturas. Diga para que eu possa entender, está bem? Apenas tente o seu melhor todos os dias. Qual é? Isso não é tipo uma coisa totalmente normal? Ser normal é surpreendentemente difícil, Itsuki. Eve pensava freneticamente enquanto as ouvia falar. Heroínas de outro mundo. Então isso significa que elas foram invocadas aqui junto com Tuca. Mas Tuca mencionou que está escondido, não mencionou? Ele nos contou um pouco sobre os heróis em nossa jornada, mas acho que essa não é a história completa. Ele disse que as pessoas de seu clã pensam que ele está morto e é como se ele quisesse que continuassem acreditando nisso. Eu não deveria mencionar o nome dele para elas. Está pensando em alguma maneira de nos enganar, ou seria falta de educação da minha parte pensar assim? Ponderou a irmã mais velha. Suas palavras fizeram o coração de Eve disparar. A garota também conseguia ler mentes? Estava pensando em alguém. Eve falou em voz alta. Ela disse alguma coisa, exclamou Itsuki, com os olhos brilhando enquanto devolvia a espada à irmã. Ah, que alívio! Eu me sentiria culpada se você nunca mais falasse. Desculpa. Sério, desculpa. Também é em parte minha culpa por ter abordado Kashima de forma tão descuidada. Sou grata à sua irmã por resolver a situação. Aneki. Ela parece ser super legal. Você não está sozinha. Está? Procurando um companheiro perdido, talvez? É? Eve hesitou, considerando cuidadosamente as próximas palavras. A garota não era Seraz, mas parecia ser capaz de detectar mentiras muito bem. Isso mesmo. Estou procurando meu capitão. Esse seu capitão deve ser um cara e tanto. De fato. Entendo. Eve percebeu que tinha acabado de deixar escapar a informação de que seu mestre era um homem. Agora que recuperei minha voz, preciso ter cuidado para não revelar nada. Sentindo que estava em desvantagem, Eve decidiu partir o mais rápido possível, dando as costas às heroínas de outro mundo. Bem, preciso ir. Espero que estejamos de acordo, como combinado. Sim.
Não responderei mais perguntas, se não se importa. Peço desculpas por bisbilhotar. Você é uma garota estranha. É Hijiri. É? Hijiri Takao, esse é o meu nome. Fui invocada pela deusa Viscius de Alion como uma heroína de outro mundo. Mas acredito que você já saiba disso. Por que você me ofereceu seu nome? Simplesmente minha maneira de ser educada, Irispide. Bem, o quê? Outro deslize, ela percebe pela minha reação que o nome me pertence. Eu simplesmente escolhi esse nome como o candidato mais provável dentre todas as informações que reuni até agora. Ouvi falar do desaparecimento de uma guerreira leoparda do esporte sangrento, sabe? Mas, por favor, tenha certeza de que não pretendo contar a ninguém que nos encontramos aqui hoje. Por que você guardaria meu segredo? Você é obstinada, poderosa e boa. Deve-se ao menos tentar ao máximo criar conexões com essas pessoas, especialmente em um mundo como este. Ivy pensou calmamente por alguns momentos. Hijiri Takao, vou me lembrar desse nome. Mesmo assim, estou bastante interessada neste seu capitão. Considerando que você está procurando por ele, quer dizer que ele sobreviveu àquela grande debandada que acabou de passar pela floresta? Ouvi dizer que nem os 4 anciões sagrados nem os discípulos de Viscius conseguiriam derrotar tão facilmente os monstros humanoides que estavam misturados àquele grupo. Talvez apenas o antigo nome mais forte do mundo ou a própria deusa Viscius pudessem lidar com todos eles e sair ilesos. Em outras palavras, ele tem poder suficiente para sobreviver enfrentando aqueles tipos humanoides, ou pelo menos é isso que eu presumi sobre suas habilidades. Estou impressionada com suas percepções, mas meu capitão, disse Eve, com uma risada baixa escapando do fundo da garganta. Bem, a força dele não pode ser medida de forma tão simples quanto a sua ou a minha. Depois de deixar as heroínas de outro mundo, ele se transformou na fera novamente, seguindo rastros pela floresta. A chuva ficou cada vez mais fraca, e o céu claro começou a surgir por entre as nuvens no momento em que o sol se punha. As gotas de chuva brilhavam na luz do pôr do sol enquanto Eve Speed corria pela floresta, rápida e certeira como uma lança.